Um ritmo alucinante, cortes e movimentos de câmera que demonstram o domínio das técnicas do cinema, O Bandido é considerado por muitos pesquisadores como o primeiro filme do movimento intitulado Cinema Marginal. Tudo começa em 1966, quando Rogério Sganzerla, ao vencer o Festival JB Mesbla com o curta documentário, como premiação ganha uma viagem à Europa para ser o repórter brasileiro representante da cobertura do Festival de Cinema de Cannes. É na viagem de volta ao Brasil que Rogério escreve o roteiro do Bandido da Luz Vermelha. Tem uma história interessantíssima do Bandido, que na ocasião fala, o cinema não interessa, mas a profecia, quer dizer, profecia que o filme mesmo, que a gente escreveu o filme antes de haver a história do João Acácio, estava na Europa, e quando cheguei, disse, pô, mas tá acontecendo, o roteiro que eu estou escrevendo está acontecendo. O filme narra a história de um assaltante de mansões apelidado pela imprensa de Bandido da Luz Vermelha, já que assalta acompanhado de uma lanterna vermelha. O bandido mascarado possui as vítimas, tem longos diálogos com elas e protagoniza fugas ousadas que desconcertam os policiais. Luz gasta o dinheiro de maneira extensiva e se relaciona com Janete Jane, uma prostituta do bairro da Boca do Lixo envolvida com o crime organizado. Ele conhece outros assaltantes, como um político corrupto, e acaba sendo traído por ele. Perseguido, Luz encontra no suicídio uma saída da vida de crimes. O suicídio se dá de maneira bastante extravagante. Ele enrola-se em fios eletrificados, fazendo uma colagem do filme Pierre Le Fou do Godard. A narração por inúmeras vezes pronuncia as palavras Boca do Lixo, caracterizando o filme em um dos grandes redutos de produções independentes em São Paulo. Localizado na Estação da Luz, o local lá se localizavam circuitos alternativos de exibições dos filmes experimentais, o que pode ser encarado como resposta à repressão política imposta pelo regime militar. Com cenas em que o bandido coloca uma bomba no porta-malas do carro e um corte é feito para fogos de artifício jogados por ele, sinalizam que os ocupantes do veículo foram explodidos, demonstrando assim o domínio cinematográfico ou o improviso na falta de recursos para filmar uma explosão. Nas palavras de Bernadette, é basicamente um filme que se vale de linguagem do policial norte-americano série B, de produção precária. Paisagem noturna, asfalto noturno, um cadáver no asfalto noturno, carros que brecam bruscamente e a câmera inclinada. Mas não é só. O Bandido inspira-se em diversos filmes e cineastas. Glauber Rocha infere que o Brasil importa filmes de classe A, B, C dos Estados Unidos e às vezes até videotapes que são copiados e distribuídos em nossas praças. Assim é que em casas de primeira linha vemos constantemente tais fitas C sendo exibidas, enquanto os principais produtos do cinema brasileiro esperam datas e se contentam com as casas de subúrbio a preço baixo. Complementando e afirmando Glauber Rocha, Rogério Sganzerla, como bom antropófago, aproveitava-se de forças do cinema novo e também de que o Brasil era invadido por filmes estrangeiros que formavam aqui uma estética do lixo, para deglutir e triturar essas influências utilizando-as como balizas para criar sua linguagem cinematográfica. Objetivando atingir uma comunicação ativa com o grande público, ele aproveitava 50 anos de mau cinema estadunidense devidamente absorvido pelo espectador. Portanto, Rogério retomava a linha antropófaga do Oswald de Andrade ao deglutir e regurgitar esses invasores. O filme é como um mosaico, onde são vistos trechos de outros filmes, como nos momentos em que o bandido vai ao cinema e assiste trechos que o Sganzerla encontrou em latas de lixo da Embrafilme, além de material de televisão, como os discos voadores do final do filme, que remetem à radionovela de Orson Welles, Guerra dos Mundos, além da presença da música, dos cantos afro-brasileiros de Terra em Transe no início e no final do Bandido. Naquela tarde, os misteriosos discos... Mais uma vez, aqueles mesmos objetos voadores não identificados. Emitindo um... Sendo assim, o recorrente uso dessas trilhas adaptadas a partir de canções clássicas pode ser associado ao baixo orçamento do filme em questão, o que levou Rogério a desenvolver uma maneira criativa de criar sua trilha sonora.
sobretudo através do exercício da colagem, que foi capaz de fomentar o uso intertextual de canções populares e orquestrais, além de métodos de sonoplastia que conversam com locução de rádio e de televisão. Há, portanto, fusão de sons, ruídos e silêncios que rompem claramente com a maneira tradicional de associar som e imagem no cinema brasileiro. Invasão dos bárbaros. Em 10 segundos poderão estar em Brasília. Tudo está iluminado por uma terrível luz avermelhada. O filme agradou e cheio, foi exibido em 40 cinemas. O que contribuiu enormemente foi a sua premiação no festival. Havia grandes filmes brasileiros naquele ano de 68. Todos os filmes brasileiros daquela ocasião eram extremamente interessantes, originais e combativos e inventivos. Mas ele recebeu um grande prêmio, inclusive o prêmio de melhor cenário e figurino, mas não havia figurinista. Quem havia feito o figurinista era eu e o ator Paulo Vilaça. Vale frisar que o Bandido da Luz Vermelha existiu e se chamava João Acácio. O longa do Rogério se vale de muitos dados biográficos do João Acácio, oriundos de diversas matérias e artigos publicados sobre o caso na época. Por que a luz vermelha, hein? Pois é, acontece a famosa loja americana e vende de tudo ali. Fui ali um dia e consegui uma lanterna vermelha e 2 pilhas e começou a minha vida assim. Eu comecei a roubar, até que um dia me tornei o homem de fama de luz vermelha, né? Porque a senhora, por exemplo, era roubada. Eu ligava a chave geral da luz. Então fica tudo escuro. E só o vermelho da luz. O canário da luz era vermelho, sabe? Então a senhora ia da parte do gabinete, como é que é, delegado, como é que é uma coisa? Não, tem uma luz vermelha assim, clarear o vermelho. Então foi dando luz vermelha, todo mundo registrou e no fim deu luz vermelha. É sabido que no apartamento do João Acácio foram encontradas roupas caras e exóticas, além de pares de botas, luvas de pelúcia e luvas de boxe. Muitas notas fiscais de alfaiates e joalheiros também estavam lá. Muito similar à proposta do figurino extravagante do personagem do filme do Sganzerla, que de tão latente rendeu uma dissertação de mestrado intitulada O Figurino no Cinema Marginal. Num depoimento à polícia de João Acácio, ele estava vestido de terno cinza, camisa de rendas, colete vermelho, gravata de veludo também vermelha e botas brancas. Há um outro caso em que, após a prisão, Acácio, numa acaretação na polícia, foi vestido de smoking de lapela cetinada, e a polícia, obviamente, fazia todas as vontades do Acácio para assim obterem maior número de informações. Olha, o filme fez um grande sucesso de público. Isso neutralizou a ditadura. Foi antes do AI-5, pouquinho antes do AI-5. Então, com esse grande sucesso de público, não foi a ditadura que perseguiu o Bandido da Luz Vermelha, foi a esquerda. Foi a esquerda oficial, tá entendendo? Que impediu que esse filme aparecesse, que impediu que o filme fosse para o Festival de Cannes. O festival que depois Rogério foi 20 anos depois, quando nem tudo é verdade. Mas esse filme era o filme verdadeiro do Festival de Cannes. No entanto, cinema novo, tá entendendo? Cabe a responsabilidade a eles. Não quero citar qual nome, que se diz 2, 3 nomes, que foram as pessoas completamente responsáveis de impedir que esse filme fosse para Cannes, mandando um filme completamente insignificante, um filme esquecido no tempo, um filme feito pela Regina Duarte. Arte moderna. É o que sempre digo. Coisa de depravado. Lixo. Lixo. Mas só aquele quadro valia mais de 5 milhões. É isso mesmo. Quanto mais podre, mais caro. Por mim, eu mandava juntar tudo isso e botar fogo. Admito tudo menos essa laia de parasitas intelectuais.